Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer pela União Europeia poder estar aqui novamente com este ministério com o qual trabalhamos em muitos setores diferentes, com uma parceria de êxito para tocar, analisar, discutir, debater de um outro tema que é muito importante, seja para o Brasil como a União Europeia, então as pessoas que vivem em situação de rua. Quero também agradecer, parabenizar e saludar todos os integrantes da mesa de honra, todos os representantes aqui do nível federal, estadual, local, os movimentos de população de ruas, a sociedade civil, que também é representada aqui, e os peritos nacionais e internacionais que vêm participando deste seminário. Eu acho que, como em outras oportunidades, nós encontramos um Brasil que trabalha em networking, em grupos. Então, que os temas que o fenômeno das pessoas morando na rua não é um tema que pode ser resolvido somente de um lado, de um ministério, de um elemento da sociedade civil ou de um elemento da estrutura do governo. Então, já é um resultado muito positivo que o Ministério, em geral, a administração brasileira, tem a capacidade de chamar para debater todos os diferentes elementos da sociedade civil e todos os diferentes níveis da administração. Isto, olhamos também na União Europeia, é um dos elementos essenciais de resposta a fenômenos sociais como as pessoas que moram na rua, que não tem uma causa única, tem uma série de fatores que todos trabalham juntos para levar uma pessoa, uma família, um indivíduo a morar na rua. Como para o Brasil, também para a União Europeia, a crise de 2007, 2008 pegou bem duro na nossa sociedade, nas nossas economias. Então, desde esse momento, verdadeiramente, o fenômeno de pop rua foi olhado com muita atenção, seja do lado dos nossos Estados-membros, como do lado da Comissão Europeia, da União Europeia, então, das instituições da União Europeia. Tanto que em 2010 fizemos a Agenda Europa 2020, que entre as várias temas queria também ter como objetivo tirar 20 milhões de pessoas do risco de pobreza e exclusão social. Isso significa que já tínhamos a causa da crise, o chip na cabeça das nossas autoridades políticas, que a situação de pessoa que mora na rua era um problema e poderia estar desenvolvendo de jeito negativo. Por isso que foram feitas muitas atividades do lado dos Estados-membros, da Comissão Europeia e do Parlamento. E, sobretudo, se decidiu que era muito importante ter um conceito dentro de qualquer política que queríamos fazer, que a moradia não era somente uma necessidade social, mas tinha que ser um direito humano essencial. E isto também fica ligado ao conceito de coesão social, que na União Europeia é muito importante. Se você não tem uma sociedade que é coesa, que apoia os níveis mais vulneráveis das sociedades, vocês não podem avançar em tentando resolver estes tipos de problemas. Então, neste caso, a resposta foi já falada do lado do perito do Portugal, a resposta foi a política da Housing First, que tem declinações bem diferentes em cada país, então será interessante escutar isso, porque também na União Europeia não tem um módulo único que você aplica na Finlândia, no Portugal, na Itália, na Alemanha. Você não pode fazer isso, porque como o problema da moradia de rua depende, por exemplo, da situação da opressão do mercado dos bens móveis, da falta de moradia social, da precariedade do mercado laboral, ou, por exemplo, de serviços sociais que não têm a capacidade de alcançar todas as necessidades, você tem que responder através do modelo Housing First, que, como se falou, tem demonstrado êxito, mas tem que ser adaptado à necessidade e às limitações de cada Estado, porque os orçamentos são finitos, a capacidade de cada ministério e administração é finita. Então, a ideia, como se falou, é eficiente. Já tem demonstrado que dá resultado positivo para as pessoas que moram na rua. Mas cada país tem que adaptá-lo da própria forma. Como se falava também a colega do Chile, também tem que aplicá-lo na versão latino-americana. E cada país tem diferentes desafios.
Então, a ideia foi trabalhar no Housing First, ter também um forte enfoque na prevenção, porque eu tinha lido um artigo muito interessante, eu vou dizendo que este não é o meu tema específico, mas aprendi muitas coisas graças a estas atividades, que, por exemplo, podem se fazer muitas atividades de prevenção, para evitar que as pessoas que ficam perto do risco cheguem na situação na qual se encontra ter que viver na rua. Então, muito pode ser feito com pouca inversão, relativamente pouca inversão econômica. Depois, a coordenação multi-atores, e o Brasil acá é um campeão na coordenação multi-atores, e também a necessidade de ter orçamentos necessários para desenvolver esse tipo de política. Para concluir, então, a União Europeia tem feito, do lado dos Estados-membros, muitas coisas interessantes, os peritos falarão sobre isso. Do lado da Comissão Europeia, nós fizemos um pacote de inversão social, que é uma ajuda a identificar também em trabalho com os Estados-membros quais são os exemplos de políticas para a população de rua que têm resultados mais eficientes. E depois temos 3 fundos que trabalham em temas muito amplos: o Fundo Social Europeu, o Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu e o Fundo Europeu para as Pessoas Vulneráveis. Estou fazendo uma tradução em português do inglês, que os 3 trabalham todos juntos para atender também este aspecto específico. No final, em vários estudos se pode ler que a situação da população em situação de rua é um problema que pode se abordar e pode se resolver. Tanto que na União Europeia tem países que han baixado radicalmente a quantidade de população de rua e outros que tiveram a capacidade também de controlar o fenômeno, não obstante o feito que tivemos uma crise econômica muito importante. Então, desejo verdadeiramente que hoje seja um momento de troca de experiência, de escutar também as coisas que no Brasil funcionam e as políticas que no Brasil estão dando resultados positivos. Muito obrigado.